língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Boa noite, estamos iniciando mais um Boca Livre, gravando no Literatura Cauim, aqui no Templo da Cidadania. E você fique atento, Terceiro Berro, a nossa revista de cidadania, vai voltar. O primeiro número será lançado homenageando o nosso querido Dr. Sócrates, grande entusiasta do Cine Clube Cauim. No programa de hoje nós vamos conversar com o deputado federal Antônio Duarte Nogueira, deputado pelo PSDB, representante da nossa região e do nosso estado. Nogueira, um prazer tê-lo aqui, bom vê-lo e compartilhar aí o seu mandato no Boca Livre. Eu quero que você comece de uma forma diferente. Você estava comentando aqui no bastidor um comentário, o Lula, graças a Deus, né, tá bem, né, saiu aí do problema do câncer e deu uma declaração. E me parece que uma jornalista pediu para saber sua opinião e qual foi a repercussão dessa fala dele. Fala o teu comentário, o que ela pediu? O diagnóstico, felizmente, do presidente Lula é de uma evolução para a cura do problema do tumor que ele teve. E é claro que isso deve ter dado a ele uma animação para diz que afiou a língua. Retornar aí a luta política. E é claro que ele está tentando chamar o candidato José Serra para uma briga, porque o candidato dele, o Haddad, além de ter trazido uma polêmica dentro do próprio PT, porque tinham outros nomes que poderiam ter um desempenho melhor, pelo menos na largada, e o Haddad foi um candidato da manga do colete do presidente Lula. Como foi Lula, a Dilma, hein? Contra, com toda certeza, o pensamento, acho que da maioria do partido. E agora ele está tentando bancar o Haddad. E como a saída do Serra acabou convergindo em torno da candidatura do Serra, uma expectativa muito positiva, é claro que o Lula está vendo que está perdendo terreno. E ele disse hoje, né, na imprensa, soltou uma frase que o Serra é um candidato de ontem, com ideias de anteontem, para tentar ver se o Serra vai com ele para a briga. Claro que o Serra não vai entrar nessa. E a repórter Cristiane Samarco, que veio repercutir comigo, perguntou o que a gente achava. Eu disse, olha, nós não vamos entrar nessa linha, que nós vamos comparar os candidatos, as propostas e o legado que cada um já trouxe para São Paulo e para o Brasil. E no caso do candidato Haddad, eu coloquei para ela que essa é uma tentativa de você pegar um candidato desconhecido e com as realizações mais desconhecidas ainda dele como ministro para o nosso estado e para a capital, São Paulo. E agora a resposta aí, a palavra está com o candidato Haddad, não com o ex-presidente Lula. Mas isso faz parte, né, do jogo político e desse começo de processo pré-eleitoral, pré-convencional na capital e no resto do país. Com certeza. Me diga uma coisa, e essa experiência, né? Como deputado estadual, você estava na situação, um deputado de situação, assumiu secretaria, agora na oposição, líder de um grande partido na Câmara dos Deputados. Conta o que se aprende nisso daí, nesse embate, né? Entre ser situação, que é muito mais levar demandas e muitas delas serem atendidas, né, por estar no governo, e agora como oposição, como é que é esse aprendizado? Toda a experiência que a gente vive na vida, né, seja de que natureza for, ela é sempre um aprendizado. E eu tive a oportunidade de ser secretário de habitação do Mário Covas, no governo, como deputado estadual licenciado, depois fui líder do governo do Geraldo Alckmin na Assembleia, também na parte do governo, e depois secretário de Agricultura do Estado de São Paulo em 2003 e 2006. Depois fui eleito deputado federal em 2007 e fui para a oposição, porque o Geraldo Alckmin perdeu a eleição para presidente e nós fomos eleitos e fizemos parte da bancada de oposição. E eu digo sempre que é tão patriótico ser governo quanto ser oposição. Sem dúvida. Cada um cumpre o seu papel. Cada um tem o seu. Dentro da nossa democracia, né? E agora, mais recentemente, no ano passado, como líder do maior partido de oposição, se eu pudesse descrever como é que foi o ano passado, 2011, eu definiria com uma única palavra, né? Intensidade. Né? Foi um ano muito intenso,
mas eu procurei fazer junto com a minha equipe, né, com os parlamentares da minha bancada. E, na verdade, o líder é só uma engrenagem que aparece mais, né, porque atrás da liderança tem toda uma equipe de técnicos, de pessoas dedicadas que nos ajudaram a fazer um bom trabalho. Foi um ano onde a oposição cumpriu um papel importante de levantar as mazelas, de cobrar correção. Não adiantou só você afastar mais de meia dúzia de ministros, e a maioria deles envolvidos em indícios de irregularidades e corrupção, se você não devolver aos cofres públicos o prejuízo gerado e sanar aquele problema para que não se repita. Simplesmente com a troca de nomes não sana. Eu sei que o mensalão, que foi aquele escândalo que envolveu a compra de parlamentares pelo governo do PT no Congresso a partir de 2005, fez com que o então presidente Lula mudasse o modelo e substituiu por um modelo de entregar os ministérios para os partidos da sua base, sem cobrar qualidade nos quadros, sem cobrar porteira fechada, compromisso com o cumprimento do programa de governo e, ao mesmo tempo, sem metas, sem resultados. E aí deu no que deu, né? Não adianta. A presidente Dilma, ela continua a maior beneficiária, mas, ao mesmo tempo, a maior prisioneira desse sistema que precisa ser modificado, que levou agora, recentemente, a uma crise dentro da base do governo, que culminou com a demissão por parte da presidente do líder do governo no Senado e do líder do governo na Câmara. E com a mudança aí de alguns ministros, e que poderão acontecer outros. Então, nós cumprimos o nosso papel, qualificamos o debate, fizemos uma discussão substantiva, não ficamos naquela briga só de meter o pau, de xingar. Deixa eu aproveitar isso. Mas fazer com Deixa qualidade. eu aproveitar isso para saber a tua opinião. Por exemplo, uma coisa que é impressionante em países subdesenvolvidos, né? Um dos traços na política de um país subdesenvolvido é a pouca estabilidade do servidor público. A estabilidade em que sentido? Você tem muitos cargos de confiança. Me parece que aqui na Prefeitura de Ribeirão são 400 cargos. Na Prefeitura de São Paulo são 10 mil. Acho que no Estado são 20 mil cargos de confiança e 40 mil no governo federal. Como mudar isso, Nogueira? Porque, de certa forma, quando você estabelece uma eleição, né, você tem a participação de várias pessoas que trabalharam na campanha e acabou se acostumando. É da cultura brasileira, como de outros países subdesenvolvidos, de você ter esse monte de... Eu não imagino, por exemplo, você, candidato a prefeito, você tem 400 pessoas da sua confiança? Esse é um dos problemas, né? Entendeu? Por exemplo, porque isso nos Estados Unidos, na Europa, em países desenvolvidos, você não tem. Você tem um servidor público qualificado, bem preparado e que vai desenvolver a política do eleito. E ele troca um certo nível de pessoas dentro do governo. É o que me parece mais lógico para a saúde do Estado. Não sei. Como mudar isso? Qual que é a função do servidor público nas suas diferentes tarefas? É garantir a execução do serviço público prestado. Tanto é que o servidor de carreira concursado, ele tem uma estabilidade para isso, para garantir não a estabilidade de si próprio no emprego, mas para garantir a estabilidade do serviço que está sendo prestado à população. Quando você tem o uso exagerado e da criação de cargos de confiança para usar disso como instrumento de toma lá da cá, cabide de emprego, quem paga a conta é o contribuinte. Então, se você tem 30 ou mais mil cargos de confiança que são preenchidos sem concurso público no governo federal, certamente nos Estados Unidos isso deve ser 1/10 ou até menos. Na Inglaterra, menos ainda. Eu falei na segunda-feira, numa entrevista que dei ao site do Observador Político, ligado ao Instituto do presidente Fernando Henrique, falamos exatamente sobre isso. Então, eu acho que a reforma política ela é o grande instrumento para começar a fazer essas mudanças. Por exemplo, tem um critério no número de funcionários, você tem um critério e além de conter, né, o agigantamento da criação de cargos sem concurso público, você fazer por meritocracia. Ou seja, quanto melhor for o serviço prestado, mais apoio e retorno e incentivos aquele servidor passa
a ter. Isso é um resíduo ainda que nós precisamos trabalhar muito para diminuir. Tem algum projeto de lei nesse sentido no Congresso Nacional? De redução ou limitação? Porque isso é uma coisa assombrosa. Tem vários projetos que limitam o número de cargos de confiança, mas, obviamente, a base do governo sempre é muito refratária a isso. E mais do que isso, né? A gente acaba aprovando lá, mesmo com a discussão e as denúncias da oposição, muitos projetos criando cargos e estruturas para agigantar ainda mais cargos não preenchidos por concurso público. Hoje, quando o Lula assumiu o governo brasileiro, ele assumiu com 26 ministérios. Ele entregou para o presidente Lula com 38, agora tem 40. Né? Tem até o Ministério da Pesca, criou o Ministério da pequena microempresa, uma série de estruturas. Tudo isso vai agigantando. E aí você aumenta as despesas meio e diminui a quantidade de recursos relativamente que deveriam estar sendo mais direcionados na ponta para o serviço e atendimento direto ao cidadão, que é saúde, segurança pública, justiça e educação. Mas cá entre nós, você não acha que isso é uma dificuldade não só do governo, mas de qualquer governo? Porque seja qualquer partido, eu não vejo nenhuma iniciativa em nenhum partido de limitação e redução de cargos, objetivamente. É uma cultura que vem conosco, é uma coisa que vem a longo prazo, e só a sociedade participando e cobrando e atuando e fiscalizando e denunciando, nós vamos ter maneira de modificar. Eu às vezes coloco isso, é uma realidade, na minha opinião, que eu conheço bem, tanto que já fui governo e hoje faço oposição no governo federal. O governo, às vezes, ou dificilmente, ele age. O governo reage. Reage ao quê? Às pressões que a sociedade e as pessoas... Por isso que ele representa a sociedade. Exatamente. Então, quanto mais educada, quanto mais informada e quanto mais mobilizada e participativa, melhor serão os resultados que o governo reagirá, não contra ela, mas em favor da sociedade. E ainda digo que nos países desenvolvidos, as virtudes estão não nas pessoas, né? As pessoas sempre têm as suas fraquezas, as suas ganâncias, as suas aspirações, os seus erros, os seus vícios. O que garante a prosperidade dos países desenvolvidos é a solidez das instituições. Sim, sem dúvida. E a perpetuação do contrato pactuado com a sociedade. Quanto mais aquilo for preservado, menos sujeito às decisões das fraquezas humanas esses países estão. E não é o nosso caso. Conta para mim, o que você destacaria nesse seu trabalho como deputado federal, do ponto de vista de iniciativa legislativa? Tem algum projeto que você destacaria mais? Sim, Fala um pouco disso aí. Eu sei que é difícil aprovar como oposição qualquer projeto de lei, mas... A oposição dificilmente vai conseguir vencer no voto, né? Mas a gente consegue atrair a opinião pública ao nosso lado e fazer dessa atração um instrumento de pressão dentro do governo. Nós, possivelmente, não conseguimos aprovar projetos que nós gostaríamos de ter aprovado, né? Perdemos muitas votações, mas conseguimos limitar essa sanha voraz. Eu me lembro que numa das criações de cargos de confiança, pela pressão que fizemos, eles foram reduzidos em quase 50% a menos, mostrando que é possível funcionar com menos cargos não concursados e dando menos voracidade a essa sanha do toma lá da cá, que o governo vira e mexe está aí aparecendo nos jornais. E eu acho que a discussão do salário mínimo foi importante, a gente mostrou que dava para dar um aumento maior, tanto é que depois, no modelo que foi feito, o aumento foi para 623 no ano seguinte. A redução do desconto da tabela do imposto de renda, se você for somar o período inflacionário desde o real até agora, dá alguma coisa um pouco acima de 200%. E a defasagem da tabela foi reajustada nesse período de 18 anos, praticamente em apenas 85%. Então quem pagou essa conta, né, que às vezes não está muito aparente, é o contribuinte, o cidadão e a cidadã brasileira. E todas as discussões, no caso agora da Lei Geral da Copa,
né? A gente procurou qualificar o debate, tem agora esse desafio do Código Florestal para trazer equilíbrio entre a produção e a importantíssima preservação dos nossos recursos naturais, os royalties do petróleo, que no caso para São Paulo, da forma como está se tentando fazer, é muito prejudicial, e aí entra uma discussão dos interesses do nosso Estado, que nós temos que preservar e conciliar isso de uma maneira equilibrada, porque os outros parlamentares, mesmo do nosso partido, vão puxar a sardinha conforme a sua discussão. E ficou claro, né, que aquilo que a gente dizia no debate da Lei Geral do Petróleo, que o presidente Lula conseguiu mudar, não era necessário, você poderia ter feito só com o aumento do percentual das participações especiais, uma apropriação maior do Estado brasileiro, pela certeza que você tem de encontrar petróleo nas regiões do pré-sal. E não precisava ter feito toda essa briga jogando estados contra estados, né? Por essa luta dos royalties. Eu acho que esse é o papel da oposição, é mostrar aquilo que o governo às vezes tenta esconder, né? Nós vamos continuar conversando com o Antônio Duarte Nogueira Filho, deputado federal do PSDB, representante nosso no Congresso Nacional. Voltamos já já. A boca livre não livra ninguém. Ligou, chegou. Disque Chopp Colorado, 3941-4949. Tem muita gente talentosa nesse mundo. Aí a gente pensou, por que não espalhar essa arte? Fosse ela pequena ou gigante, barulhenta ou silenciosa. Aumentou a responsabilidade, sim. Mas a gente gosta de um desafio. E você aí, tá gostando? Nós somos a Petrobras. E o incentivo à cultura é mais um exemplo de que tudo que a gente faz com responsabilidade social e ambiental. A boca livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, gravando no Templo da Cidadania. Lembro a vocês, para vocês verem a nossa programação. Entrem no nosso site, www.cineclubecauim.org. Lá você obtém toda a programação do cinema e das atividades do Cine Clube Cauim. Lembro também vocês que temos o nosso restaurante lá na nossa sala de cinema, um restaurante popular feito pela Culinária Cauim. Quer almoçar bem, num lugar agradável, gostoso, comida boa e barata? É lá, na Rua São Sebastião 920. Vai lá conferir e você vai ver que não vai se arrepender. Ainda pode assistir num telão maravilhoso lá e encontrar sempre gente bacana. Bom, o nosso convidado de hoje é Antônio Duarte Nogueira Filho, que é o Júnior, né? Que eu chamo, é porque eu sou dono dos Anjos Filho e agora que eu me toquei. Antônio Duarte Nogueira Júnior, que é o nosso deputado federal, representante do PSDB e da nossa região. Bom, falamos pouco, né, do seu trabalho como parlamentar, porque eu acho que o que interessa para o nosso telespectador agora é começar a falar contigo como pré-candidato, escolhido por unanimidade pelo PSDB local. Fala um pouco desse processo, que também é uma coisa difícil de acontecer. Você tem uma unanimidade e com gente forte, né? Tanto a bancada de vereadores quanto o deputado estadual, né, o Gasparini, que também abriu mão em seu nome. Nós entrevistamos ele já tinha adiantado aqui no Boca Livre, não sou candidato, já falei para o Nogueira que é ele. É verdade. Conta um pouco. Ao longo do ano passado, quando eu estava à frente da liderança do PSDB, sobretudo no segundo semestre, quando começa a chegar ao final do ano, o partido sempre pedindo para que eu pudesse aceitar
a eventual pré-candidatura a prefeito. E eu sempre procurei relutar tomar essa decisão naquele instante, porque eu estava dedicado, né, a fazer o meu papel e concentrar a minha energia na liderança do PSDB na Câmara dos Deputados. E fiz um compromisso com o PSDB, o meu partido aqui em Ribeirão Preto, que até 31 de janeiro, quando eu passasse para o meu sucessor o bastão da liderança, e o meu sucessor foi escolhido também por unanimidade da nossa bancada, assim como eu fui em dezembro do ano passado, a partir de fevereiro eu estaria aberto para poder assumir as tarefas que o partido, porventura, viesse a me delegar. E foi o que aconteceu. Na primeira semana de janeiro, nós nos reunimos e aí estavam presentes o deputado estadual Elson Gasparini, que é ex-prefeito da nossa cidade, a executiva do partido. Aliás, 4 vezes, né? 4 vezes prefeito. Os nossos 4 vereadores, né? O Bertinho Scandiuzzi, a Silvana Rezende, a Gláucia Berenice e o Nicanor Lopes, mais a executiva do partido, que é presidida pelo Américo Sakamoto, o diretório também presente e 50 pré-candidatos a vereador que vão compor a nossa chapa de candidatos a vereador agora nas próximas eleições. E por indicação de todo esse conjunto de lideranças e de dirigentes, eu aceitei o desafio e assumi o convite da pré-candidatura. E de lá para cá, como lhe disse aqui no intervalo, Mas coloca para os meus telespectadores. Estou trabalhando em 3 pontos inicialmente, além de conversar, sobretudo com a sociedade civil organizada, com associações de bairro, com aqueles que pensam, vivem e querem o melhor para Ribeirão Preto, pensar um bom planejamento para um programa de governo à altura dos desafios da nossa cidade, né? Fazer o que precisa ser feito, basicamente, e pensar Ribeirão Preto não só a curto prazo, mas pensar Ribeirão Preto lá longe, lá na frente, para que a gente possa fazer as tarefas de hoje e evitar dissabores e problemas lá na frente, né? A outra é a questão de começar a preparar aquela chamada parafernália da campanha, que vai ter televisão, tem rádio, pesquisa, aquilo que são os instrumentos de colocar a campanha na rua. E, por fim, começar a levantar visitas, roteiros, coisas que vão estar no dia a dia da campanha a partir de julho, depois que a convenção for realizada naquele mês de junho. E a gente tem procurado conciliar essa nossa dedicação do mandato. Eu assumi essa semana, a convite do líder do PSDB, a coordenação da bancada do PSDB dentro da Comissão Mista do Orçamento, que é uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, que funciona senadores e deputados, e ao mesmo tempo a minha responsabilidade de representante regional, né, de trazer investimentos, trazer recursos, ajudar a nossa cidade. Estou aí envolvido nas questões da Faculdade de Tecnologia, do Polo Tecnológico, do Aeroporto de Ribeirão Preto, para a gente conseguir superar os obstáculos e problemas que ainda existem para resolver logo essa questão da internacionalização e trazer os investimentos para Ribeirão Preto aperfeiçoar e modernizar o seu aeroporto, além das questões que envolvem saúde, educação, a questão e haja demanda, hein? Fizemos agora uma reunião recente com o reitor da Universidade de São Paulo, da USP, propondo a implantação do polo de Química, do polo de Biotecnologia, do polo complementar do polo tecnológico e uma faculdade de cinema, né? Ribeirão tem produções, artistas, autores, diretores do mais alto gabarito que trabalham não só o cinema película, né, mas o cinema digital, os documentários, muitos já premiados, e todo esse pessoal torcendo para que a gente possa dar passos que ajude a cidade a também ter uma faculdade de cinema, além de todas aquelas que a gente já conquistou. Que é um polo, né, de educação, né? Sim, sem dúvida. E vai continuar sendo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que estão as conversas com os partidos? A gente sabe que ninguém governa sozinho e uma característica de qualquer candidatura é o arco de alianças que essa candidatura consiga fazer, né? É claro que todos os partidos vão conversar com todos, né, entre si, até as definições que ocorrem formalmente na convenção de junho. Até lá tudo conversa. Até lá todo mundo conversa com todo mundo, e é claro que nós estamos conversando mais proximamente com aqueles partidos que não terão candidatos a prefeito e que poderão vir compor uma aliança conosco e participar. Já tem partido que já sinalizou?
O Democrata já sinalizou conosco, mas a gente já tem conversado com vários outros partidos, né? E com o PDT, com o PSB, com o PTB, com o PCdoB, enfim, várias legendas, né? A gente tem conversado, sei que também estão conversando com outros pré-candidatos, o que é natural, mas o importante é que ao longo dessas conversas você vai também sentindo as aspirações e as opiniões da maneira com que cada partido e os seus participantes veem a cidade. E é claro que no conjunto a gente percebe um enorme desejo, né, de fazer com que a cidade coloque as suas finanças em ordem, recupere a sua capacidade de investimento e tenha um bom cardápio para atrair mais e melhores investimentos. Eu acho que a cidade está muito aquém do seu potencial de gerar mais empregos e de trazer mais investimentos para a cidade. Eu acho que é aí que está o desafio dos partidos e das pessoas que vão estar pedindo o voto dos eleitores. É como fazer isso ter um sentido objetivo. E eu acho que o mais importante é você trabalhar a linha de diminuir a burocracia da cidade, que não é só da prefeitura, mas de muitos órgãos, que atrapalha o investidor, o empreendedor, o cidadão que quer abrir uma microempresa, uma pequena empresa, tanto de entraves que ele enfrenta. A parte da infraestrutura da cidade em si, né? Boa infraestrutura de trânsito, de segurança, da parte viária, as ruas, as avenidas, pensar essa parte da infraestrutura de uma maneira mais racional e ver como a gente pega o que a cidade já tem de bom para amplificar ainda mais e chamar as pessoas para nos ajudar. Como é que está a discussão do programa de governo? Você já tem uma equipe que está chamando os voluntários, chamando? Sim. Como é que está isso daí? Eu designei um segmento dentro da executiva do partido, no caso o presidente do PSDB, o Sakamoto, com algumas outras pessoas, está fazendo o convite para esses voluntários e eles estão vindo de vários segmentos. É claro que você não pode aspirar a ter a participação direta das instituições, por exemplo, a Associação de Engenharia, sim, a OAB, a Associação Comercial, associações de bairro, as universidades, mas você tem simpatizantes que vão, de maneira espontânea, vir até você como cidadãos, né, que são cidadãos dessas instituições. Mesmo porque a maioria dessas instituições não podem ter política partidária. E nem é bom que tenham. São plurais, E nem é bom que tenham. Mas as pessoas podem ter e terão. Né, e são no entorno dessas pessoas que a gente pretende montar boas propostas para a cidade. E acho que se eu perguntar para qualquer cidadão, e a gente anda muito, conversa com várias pessoas nos bairros, encontra com muita gente, as pessoas, além de querer que as coisas de fato aconteçam de bom para a cidade, elas estão muito atentas a quais serão as propostas que os candidatos vão apresentar, né? E não ficar naquela briga de discussão pessoal, ataques, que geralmente, infelizmente, acaba tendo, acontecendo. Né? Mas o qualificar o debate acho que vai ser o desafio de todos nós. Hoje eu vi pela primeira vez a ONU discutindo, inclusive vai trazer para Rio Mais 20, né, a ideia de ter um índice de felicidade, né? Porque a gente tem os índices econômicos e está começando a se discutir a respeito disso. O que você acha que ainda não está, que está faltando para o Ribeirão Pretano poder dizer assim, nosso índice de felicidade é alto? O que falta? Não é uma coisa só, né? Eu acho que tem aquelas questões que envolvem a pessoa estar empregada, a sua família estar com boa saúde, ele poder estar conduzindo os seus filhos ou os seus próximos para ter um ambiente de boa educação, de estudar bem, de poder ter uma perspectiva de vida. É aquela questão da aspiração pessoal e familiar. A outra é como é que está a economia, né? Inflação, crédito, estou podendo fazer um crediário, posso reformar minha casa, dar uma melhorada ali no puxadinho, levantar o muro, deixar o jardim mais bonito, que aí é a parte da estética, né? E a outra é levar tudo isso para o conjunto da cidade, porque o nível de felicidade está entre esse bem-estar e, ao mesmo tempo, a beleza estética
e a beleza do bem-estar de você estar vivendo num lugar legal, num ambiente bacana, legal, gostoso de viver. Então, eu acho que essa é a aspiração a grande principal aspiração. Das pessoas, além do funcionamento das repartições públicas de maneira adequada. E o que você acha que, do ponto de vista da municipalidade, de uma prefeitura, ainda tá faltando? O que você propõe, se lançando como um candidato a prefeito? O que você gostaria, o que você vê de grave que você acha que tem que mudar, que tem que melhorar? A gente não pode ter a pretensão de achar que tem uma fórmula mágica e que, a partir disso, a gente consegue encontrar um salvador da pátria para resolver os problemas salvador da pátria, que até agora não foram resolvidos. E aí você vem com a frustração, porque as pessoas prometem demais, as coisas não acontecem, e com isso você frustra e decepciona as pessoas. Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão. Não existe salvador da pátria, mas você tem que demonstrar credibilidade, confiança, capacidade de reunir uma boa equipe e ser um grande animador, né? Eu acho que os bons gestores são aqueles que conseguem enxergar qualidades e convidar pessoas naquilo que eles têm aptidões. Então, chamar um bom secretário da Cultura, chamar uma boa equipe para compor a área da saúde, chamar gente que vivencia o esporte de rua, as disputas dos regionais para ajudar a construir ideias boas na parte dos esportes, ou seja, ter a humildade, o pé no chão para reconhecer que muita coisa boa pode ser feita, desde que você tenha serenidade para receber essas informações e fazer uma administração participativa, né? Não ser uma coisa onde eu mando e eu quero que faz do meu jeito. Eu acho que se você encontrar aí conciliar essas coisas, a gestão tem boa chance de ser exitosa. Estou bastante animado, acho que isso acaba contagiando as outras pessoas e estou muito feliz, né, de poder ter me colocado como pré-candidato do meu partido. Aceitei o desafio. Você sonhou com isso alguma vez na tua vida, não? Algumas vezes. E eu disse agora recentemente que eu não só vesti a camisa, mas já estou suando a camisa, né? Não adianta só vestir a camisa, tem que suar. Nós vamos continuar conversando com Antônio Duarte Nogueira Júnior, que é pré-candidato a prefeito na nossa cidade, deputado federal, representante do PSDB no Congresso Nacional e representante da nossa região. Vamos ainda para mais um bloco, voltamos já já. A boca livre não livra ninguém. Ligou, chegou. Disque Chopp Colorado 3941-4949. Tem muita gente talentosa nesse mundo. Aí a gente pensou, por que não espalhar essa arte? Fosse ela pequena ou gigante, barulhenta ou silenciosa. Aumentou a responsabilidade, sim. Mas a gente gosta de um desafio. E você aí, tá gostando? Nós somos a Petrobras. E o incentivo à cultura é mais um exemplo de que tudo que a gente faz com responsabilidade social e ambiental. A boca livre não livra ninguém.
Voltamos com o Boca Livre, gravando no Literatura Cauim, aqui no Templo da Cidadania. Venha visitar, na Rua Conde Afonso Celso, número 333. Lembrando a vocês que a nossa programação você encontra no site www.cineclubecauim.org. E vá visitar o nosso restaurante Cauim, ali na Rua São Sebastião 920, lá na sala de cinema. Todos os dias, na hora do almoço, refeição barata e de boa qualidade, feita pela gastronomia Cauim. No programa de hoje estamos batendo um papo com o nosso deputado Antônio Duarte Nogueira, do PSDB, deputado federal, representante da nossa região e pré-candidato pelo PSDB à prefeitura da nossa cidade. Bom, eu tenho que fazer algumas provocações também, né? Vamos lá. Uma delas assim, nós tratamos, quando falamos do teu trabalho como deputado federal, eu questionei a questão é boa, né? Mas eu fiz um questionamento quanto ao número de cargos em comissão. Dá para fazer alguma coisa no âmbito municipal? Por exemplo, candidato Nogueira, eleito prefeito, é possível a gente tentar mudar em Ribeirão Preto esse cenário? Dar um exemplo para o país de começar a ter um funcionalismo público decente, bem qualificado e com uma mudança. Me preocupa muito isso, eu falo isso porque eu tive uma experiência pública e o que a gente vê normalmente é assim, entra um governo, aí ele não gosta e consegue mudar uma série de coisas no Brasil porque o volume de pessoas que entram no setor público consegue macular às vezes projetos bons e de vários partidos. Não tô tomando partido de ninguém, mas às vezes tem ideias boas que morrem porque era uma marca de um partido e outro vem para poder fazer de outro jeito. Então isso eu acho que incomoda o cidadão comum, incomoda as pessoas, é dinheiro público jogado fora e às vezes incomoda o servidor que está lá no seu trabalho, ele é dedicado, se esforça, estuda e às vezes o chefe dele que entra lá tem mais ligação política com quem é eleito e tem muito menos capacidade. Então isso é um desestímulo para a carreira do servidor público. Objetivamente, dá para fazer alguma coisa no âmbito municipal? A gente pode esperar do Nogueira eleito alguma coisa que a gente consiga dar um exemplo e mudar isso? Com certeza dá. É sempre possível, não existe nada que possa ser classificado como impossível, desde que você tenha um bom planejamento, compromisso, força de vontade e convicção naquilo que você precisa fazer. Vou citar um exemplo prático. Quando o Mário Covas assumiu o governo do estado de São Paulo em 1995, eu fui o seu secretário de habitação. No ano anterior, em 94, assim como em anos anteriores a 94, o estado de São Paulo vinha de maneira crônica gerando déficits, ou seja, gastando mais do que arrecadava a cada ano. No ano de 1994, o estado de São Paulo gastou mais do que arrecadou, 20% da sua receita corrente líquida. O que fez o Mário Covas? Meteu o pé no breque, mas você não pode parar de colocar gasolina na ambulância, o médico no hospital, remédio, etc. Você tem que trocar a roda com o carro andando. Ele conseguiu modernizar o Estado, informatizar, valorizar o servidor, conter o aumento de gastos com criação de cargos de confiança e trouxe de 94 o déficit de 20% para 3% de déficit em 95. E a partir de 96, o Estado de São Paulo nunca mais gastou do que arrecadou. Nunca mais endividou. Gerou déficit. E vem sempre reduzindo a relação dívida, receita corrente líquida em benefício do cidadão contribuinte que paga os seus impostos. Então é possível fazer sim, desde que você tenha bom planejamento, saiba escolher uma boa equipe. Como é que é escolher uma boa equipe? É mais ou menos como uma orquestra, né? O gestor, o prefeito, o governador, o presidente, ele é o maestro dessa orquestra. Ele tem que chamar para tocar o violino um bom violinista. Não adianta ele pegar um bom baterista para tocar violino. Ele não vai tocar bem, ele vai tocar bem bateria. E cobrar metas e resultados, ficar em cima, né? E estabelecer planejamento, estabelecer quando é que as coisas têm que acontecer. Eu acho que você tem que entrar vencendo uma eleição no primeiro dia do seu governo, com tudo isso já definido, e já tomar essas medidas já nas primeiras semanas. O mal se faz de uma vez só. E dar o exemplo. Não é o mal em si. Não, o mal é dar o exemplo. Depende de quem está olhando. O governador, o presidente, o prefeito de cada cidade, ele é o principal servidor público. E ele tem que dar o exemplo. Exemplo de conduta, de dedicação, de apreço, de esforço.
Se as pessoas percebem isso, a equipe percebe e todo o funcionalismo percebe e os cidadãos percebem, mesmo aqueles que não estão diretamente ligados no serviço público, né? E vão torcer e vão trabalhar em favor dessa administração. Então eu acho que, partindo desse princípio de que é possível fazer, dá para fazer, e obviamente esse é o desafio que a gente tem que enfrentar e vamos enfrentar. Me conta uma coisa, hoje nós temos uma série de pré-candidatos aí surgindo, tem vários nomes já surgindo. E a prefeita da Silvéria vai tentar a reeleição, né? Quem é o seu principal adversário do ponto de vista eleitoral? Meu pai dizia, né, e esse ano agora vai fazer 22 anos que ele faleceu, que nas disputas eleitorais, a gente não escolhe os adversários, a gente escolhe quem é que vai estar conosco para apresentar um bom, né, resultado para a população, se ela vier a te escolher. Então, o que eu quero desejar aos meus adversários é o melhor possível para que eles possam ter boas ideias e apresentar uma boa discussão democrática para a cidade. E o eleitor vai escolher. O Covas, né, Mário Covas dizia que o povo nunca erra. O povo sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. Então eu espero que a gente possa reunir um bom time, apresentar um bom programa para a cidade de Ribeirão Preto, fazer com responsabilidade, com seriedade, com critérios que dê efetiva credibilidade, porque você pode, ao longo da sua trajetória de gestão, ter momentos mais impopulares ou não. O que você não pode é perder a sua credibilidade, que é aquela maneira com que as pessoas veem a sua convicção e a seriedade em você conduzir as coisas. Eu acho que se a gente puder conduzir não só a campanha com essa credibilidade, com essa seriedade e com essa animação, esse entusiasmo, a gente, chegando lá, a gente vai trabalhar para Ribeirão Preto, sem ficar enxergando defeitos, né, nos nossos adversários. Quem coloca muito defeito nos adversários acaba perdendo tempo em colocar qualidade nas suas propostas. Conta um pouco, time de vereadores, o que a gente vê? Normalmente você observa, às vezes, né, bons prefeitos eleitos e que não conseguem ter uma bancada à altura ou pelo menos uma estabilidade. E esse choque, é claro que tem que ter a oposição, é uma contribuição, mas se você não tem uma base forte no legislativo, você também pode ter problemas, o seu projeto não se completa. Acho que tem a prefeitura e tem também a base parlamentar. Como é que você avalia o time que está se dispondo a ser candidato do PSDB e o que você espera de resultado desse time? Bom, o que a gente tem colocado dentro do partido, e na semana passada a gente fez um curso de formação política, trouxemos o prefeito de Piracicaba, Barjas Negre, que é o prefeito mais bem avaliado do nosso estado, com 84% de aprovação, para apresentar propostas e mostrar na prática como é que é o dia a dia positivo da sua administração. Trouxemos um especialista em legislação eleitoral, trouxemos um especialista em comunicação social, trouxemos um especialista em meio ambiente para falar sobre cidade sustentável, né, conciliar o lixo, resíduos sólidos, problemas de contaminação. Falamos também sobre a questão de saneamento básico, enfim, colocamos os desafios das cidades de ponta a ponta. Para quem? Para os nossos pré-candidatos, né? Para que essas pessoas possam aprender, tomar conhecimento, absorver essas informações. Então, eu acho que se todos os partidos procurassem qualificar os seus candidatos antes deles serem eleitos, obviamente, a hora que eles chegassem à vitória, estariam escolhendo pessoas para disputar a eleição que, uma vez eleitos, possam estar preparados para desempenhar satisfatoriamente essas missões. E eu espero que os pré-candidatos, não só do meu partido, mas da aliança que nós pretendemos construir, sejam pessoas responsáveis, com espírito público e com muita vontade de trabalhar pela nossa cidade. Como é que está o PSDB na nossa região, em termos das candidaturas? Você é deputado federal, tem uma relação forte na região. Como é que você
tem avaliado aí as chances do partido na região? Na região de Ribeirão Preto e na região expandida, né, que envolve Franca, Barretos, São Carlos, Araraquara e mais a região de São João da Boa Vista, que está no nosso entorno, a gente tem aí uma população de 2 milhões de habitantes, ou mais do que isso. E nessas cidades, que são praticamente uma centena de cidades, o PSDB deve lançar candidato próprio em torno de 40% a 50% delas. Né? E nas outras, onde a gente não tiver condições de ter um candidato próprio, vamos procurar fazer uma aliança vitoriosa. Quando a gente faz uma aliança, a gente não faz aliança entre coisas iguais, né? Mas a gente faz alianças entre senão estaria coisas, no partido, né? Entre partidos que têm afinidade para tocar um projeto em conjunto, né? Isso ajuda até na pluralidade das ideias e da discussão. E eu estou trabalhando para que o nosso partido possa oferecer o maior número possível de candidatos e bons candidatos, né, para as próximas eleições, e sei que no âmbito estadual a gente tem feito isso com muito afinco. As reuniões regionais foram praticamente cobertas em todo o estado e agora o Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto de formação política, também está fazendo o mesmo, né? E no caso da nossa cidade, cobriu a nossa região, a reunião que eu citei aqui na semana passada, e vai fazer isso em todo o nosso estado. A tarefa do partido. Eu queria terminar pedindo para você falar brevemente, eu sei que o assunto é vasto, mas aproveitar que você é agrônomo, eu sou agrônomo e ainda a votação não saiu ainda do Código Florestal. Fala um pouco da posição do partido, da tua posição e da tua visão, e o que você acha que vai sair do plenário da Câmara dos Deputados. Muito bem. Há 2 anos atrás foi constituída uma comissão especial e os partidos indicaram os membros para trabalhar a formação de um novo Código Florestal, que conciliasse o avanço da tecnologia da nossa agricultura, cada vez mais de ponta e excelente, que é a agricultura brasileira, com a nossa responsabilidade de não devastar as nossas florestas e preservar os nossos recursos naturais. O Brasil tem a 2ª maior floresta intacta do planeta, com 440 milhões de hectares, do jeito que Deus fez no começo dos nossos primórdios. Os países desenvolvidos devastaram as suas florestas, transformaram elas em energia, em casas, em navios, em instrumentos de guerra, para promover o seu desenvolvimento. O Brasil conseguiu atingir esse nível de desenvolvimento sem acabar com todos os seus recursos naturais. Então, essa é a grande virtude do Código Florestal. Como é que ele está hoje? Já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado devolveu. Houve um compromisso... E como teve alterações, vai ter que ter uma nova votação. Houve um compromisso em dezembro do ano passado de pautar o Código Florestal para votar derradeiramente e mandar para a sanção presidencial entre os dias 5 e 6 de março. E foi cumprido pelo presidente da Câmara. Só que o relator, o deputado Paulo Pial, pediu mais um tempo para ver se ele conseguia conciliar com as áreas de governo uma polêmica que ainda existia e que existe, que é no artigo 62, nos seus parágrafos, que é mais a questão das áreas de preservação permanente para que elas possam ser consolidadas como áreas de produção. E a polêmica está entre a faixa e a variação da faixa de quantos metros vão ter que ser recompostos nas franjas dos nossos rios, independente das suas larguras. E esse é o ponto mais polêmico. Então, houve, essa semana que passou, uma reunião com o presidente Marco Maia e a quase totalidade de líderes de partidos e líderes tanto do setor produtivo quanto envolvidos nessa discussão do Código Florestal, e ficou acordado que ele será votado no mês de abril. Então, certamente depois da semana... E houve acordo já nessa faixa? Não vai haver um acordo unânime, mas vai haver um acordo de maioria. Entendi. Na democracia, quando não há unanimidade, você vai para o voto. E o voto vai decidir aquilo que será o relatório final do Código Florestal, que seguirá para a sanção presidencial. Para encerrar, você acha que isso que está saindo é adequado para o país? Eu acho que, na minha opinião, o mais adequado, se não há possibilidade de atingir uma unanimidade, é aprovar e remeter para os estados
a definição dessas faixas dependendo da peculiaridade de cada estado brasileiro. Que aí você vai ter a maçã de Santa Catarina, o arroz do Rio Grande do Sul, o café de Minas Gerais, que a dificuldade de legislar para o país inteiro é grande. Exatamente, porque cada estado brasileiro não só tem as suas peculiaridades, mas o Brasil tem 5 diferentes biomas. Tem o Pampa Gaúcho, tem o Cerrado, tem a Mata Atlântica, tem a Amazônia e tem o Pantanal. Né? E cada uma dessas realidades se tornam mais pormenorizadas em cada estado brasileiro, pelas suas características históricas, culturais, a forma de fazer agricultura. Então eu acho que tem que ter uma regra nacional para impedir qualquer forma de derrubada de floresta. Né? Daqui para frente não derrubar nada, né? E sim recuperar. O que recuperar? Recuperar aquilo que ficar pactuado do ponto de vista técnico, agronômico, né? Do ponto de vista do tipo do solo, da declividade e aquilo que não vai degradar o meio ambiente. Se ficar definido que aquilo do jeito que está vai degradar o meio ambiente, aí tem que ser preservado. Queria te agradecer pela presença. Queria colocar aqui o Boca Livre à disposição de todos os partidos. Nós vamos convidar todos os pré-candidatos e depois, logo após a oficialização das candidaturas também. E sempre for necessário, a gente vai trazer você aqui, porque o deputado Nogueira, a justiça seja feita, tem sido um grande colaborador do Cine Clube Cauim. Faço questão de reconhecer isso, porque em todos os momentos, no governo do Estado, no governo federal, quando a gente precisa, ele está sempre presente. Obrigado, Nogueira. Obrigado. É isso aí, Boca Livre vai ficando por aqui. Uma boa semana para vocês e até a próxima semana. Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém.